Fala galera da primeira série do ensino médio, professor Fernando Shows para mais uma aula de filosofia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um filósofo muito importante, que fecha um ciclo bem importante aí também, que a gente está estudando durante esses dias aí. O filósofo que eu estou falando é Aristóteles. Na aula de hoje você vai ver os seguintes assuntos a respeito dele. Aristóteles, vida e obra, divisão das ciências, lógica aristotélica, ética aristotélica e política. Bom, para a gente começar essa aula, eu vou fazer um breve histórico aqui do que a gente estudou até o momento. A filosofia, principalmente filosofia antiga, ela está muito em volta e baseada na filosofia desses três filósofos que nós falamos, o Sócrates, o Platão e agora o Aristóteles. Eles são tão importantes que vocês vão ver que, assim, ao longo de toda a filosofia, ou os filósofos discordam, ou se baseiam, ou não concordam em nada com eles, tá? Ou concordam demais. Então, o mundo se divide na filosofia entre esses grupos aí. Aqueles que discordam, aqueles que até se baseiam neles e aqueles que concordam muito com a sua teoria e levam ela para frente. Aristóteles ele vai ser uma figura importante, porque a vida dele vai influenciar muito na sua filosofia. Para você entender, a gente fala sobre a filosofia dele e sobre as fases da vida dele. Então, olha só, acompanha comigo aqui. Primeira fase, período que vai dos 18 aos 36 anos, quando ele ingressa na Academia de Platão, em Atenas, tornando-se seu discípulo. Vem aqui comigo, olha só. Então, ele acaba estudando, ele é um discípulo de Platão por muito tempo, e lá ele aprende com Platão a filosofia platônica. Porém, Aristóteles vai discordar do seu mestre, e Platão não vê nenhum problema em ele discordar, tá? Mas é justamente por discordar que Aristóteles acaba criando a sua própria filosofia, que vai servir como base para muitos cientistas posteriormente a ele. Mas antes de eu começar a falar, eu vou te falar sobre a outra fase da vida dele. Acompanha aí. Segunda fase, inicia-se com a morte do mestre, Platão, em 347 a.C., quando Aristóteles retira-se da academia e passa a viajar para outras localidades, conhecendo outros pensadores e observando sistematicamente vários fenômenos naturais. Políticos. Em 342 a.C., o rei da Macedônia convida o filósofo para ser o responsável pela educação de seu filho, Alexandre, que viria a ser um dos maiores conquistadores e políticos de todos os tempos. Olha só, vem comigo aqui. Então, Aristóteles, ele vai educar Alexandre, filho de Felipe II da Macedônia, e depois Alexandre acaba se tornando o Alexandre o Grande, que vai dominar várias regiões ali, principalmente também da Grécia, do norte, do Egito ali. Olha, eu preciso te falar de algo muito importante desse período aí macedônio que vai influenciar para a difusão do pensamento aristotélico. Alexandre o Grande, quando ele conquista outras regiões, ele vai pegar vários estudiosos, pensadores da época e trazer para perto dele. Então, é durante o Império Macedônio que a gente tem o surgimento de grandes escolas, que a gente vai chamar de liceus também, tá? E Aristóteles vai ser um que vai fundar o seu liceu e lá ele vai disseminar as suas ideias. Vamos para outra fase da vida dele? Então, acompanha aí. Terceira fase, a partir de 334 e 335, quando o filósofo retorna a Atenas para fundar sua escola filosófica, chamada Liceu. Bom, vem aqui. Eu preciso te falar que Aristóteles ele tem uma obra muito vasta mesmo. Ele se debruça sobre vários aspectos que rodeiam a nossa realidade, seja política, seja ética, seja a lógica, seja questões científicas também. Aristóteles, a gente pode falar que ele era uma pessoa extremamente organizada. Por isso, os seus estudos estão divididos. Acompanha aí comigo como que está dividido esses estudos. Tem as obras esotéricas, esotéricas com X, tá? Em geral, compostas da forma de diálogo, escritas visando ao público geral, aos não iniciados na filosofia, ou seja, quem não era aluno do liceu.
Concentram-se os escritos sobre retórica, política e literatura. Então, olha só, acompanha comigo. Nessa primeira parte desses escritos é voltada à política, retórica e literatura. Olha, as obras de Aristóteles, elas são muito vastas. Inclusive, existem temas que ele chegou a escrever mais de 14 volumes. É isso mesmo, ele escrevia muito. Bom, vamos falar sobre as outras obras que ele escreveu? Acompanha aí. Obras esotéricas com S, tá? Ó, veja que a primeira é com X, essa segunda é com S. São tratados filosóficos abordando as mais variadas temáticas, caracterizando-se como resultados de estudos sistemáticos. Essas obras eram dirigidas aos alunos do liceu, portanto, eram mais profundas e complexas. Concentram-se os escritos sobre lógica, física e matemática. A classificação e sistematização das obras aristotélicas esotéricas é ainda alvo de grandes discussões entre os estudiosos. A seguir, tem-se um resumo da organização mais comum. O conjunto das obras esotéricas ficou conhecido como corpus aristotélicos e era composto, acompanha aí, ó, sobre todas essas subdivisões. Eu vou te dar uma dica. Faz um print dessa tela ou anota aí porque isso é bem importante, ok? Fez isso? Então, volta aqui comigo aqui. Bom, a filosofia de Aristóteles vai contra aquela ideia de Platão, da existência de dois mundos, um inteligível e outro sensível. Aristóteles vai falar que existe uma realidade muito vasta aqui e que ela deve ser observada. E a partir dessa observação, ela deve ser sistematizada. É por isso que Aristóteles ele cria algo chamado de taxonomia, que você utiliza lá em ciências, em biologia, tá? Que é a sistematização dos nomes. Você vai ver isso mais para frente, tá? Eu preciso também te falar sobre a divisão das ciências segundo Aristóteles. Então, acompanha aí na sua tela. Ciências teoréticas estudam tudo aquilo que existe, independentemente da vontade das ações humanas, como os fenômenos naturais, a geração e corrupção dos seres. O ser em geral são elas a metafísica, a física e a matemática. Elas são consideradas ciências superiores, por não estarem limitadas a um escopo específico, sendo a metafísica a mais importante de todas as ciências, pois é a investigação das causas e dos princípios primeiros. Então, olha só, para ele, a matemática, a metafísica, né, são as ciências que são mais importantes para ele, porque elas trazem, né, verdades que são muito fundamentais para a vida das pessoas. Bom, agora acompanha a outra aí. Ciências práticas investigam as ações humanas, consideradas individual e coletivamente. São elas a ética e a política. E acompanha ali que tem mais uma, ó. Ciências poéticas ou produtivas visam a ação fabricadora, ou seja, orientam as ações humanas no sentido de produzir uma obra. São consideradas ciências produtivas a navegação, a economia, a medicina, a poesia, a tecelagem, a metalurgia, ou seja, inúmeros ofícios. Então, olha só, complexo, né? Você viu sobre tanta coisa que ele se debruçou? Por isso que eu falo, ó, essa aula ela é muito cheia de conceitos, então você tem que dar uma pausa nos vídeos, anotar os conceitos, dar uma lida conforme eu for lendo, pensar um pouquinho e ir retornando, tá? Nem que isso custe um tempinho a mais em relação a outros vídeos, mas eu preciso que você faça isso. Continuando, olha só, para Aristóteles, ele fala que tudo existe uma causa, tá? Ele se debruça ao estudo das coisas que são palpáveis para ele. E ele vai classificar as coisas em causas. Para você entender como que são essas causas, acompanhe o que eu vou colocar aí na sua tela. Olha só, para ele, tudo existe uma causa formal, causa material, causa eficiente e causa final. Vem aqui comigo aqui um pouquinho. Olha só, lembra que existe algo que permeia toda a filosofia grega, que é a busca da essência das coisas. Aristóteles não deixa de se preocupar com isso, mas ele vai se preocupar, ele vai se debruçar sobre esses estudos de maneira mais racional, tá? Você vai ver agora. Acompanhe na sua tela. Então, olha só. O que é a causa formal das coisas? É a forma, isto é, a essência do objeto. Resposta à pergunta, o que é?
Então aqui a gente tem uma cadeira. Qual que é a causa material disso? É o material do qual o objeto é feito. Resposta à pergunta do que é feito, ou seja, a cadeira é feita de madeira. A terceira parte é a causa eficiente. É o que deu origem ao objeto. A resposta à pergunta quem? Ou seja, quem fez a cadeira? O marceneiro. E a causa final é a finalidade daquele objeto. Resposta à pergunta para quê? Então, olha só. Pega esse quadro, anota o que é causa final, o que é causa eficiente e causa inicial para você saber de tudo certinho. E segue essa lógica, que é também outro assunto em que Aristóteles acaba entrando durante a sua filosofia. Por exemplo, ele desenvolve um sistema de lógica. Eu vou te explicar assim, se resume mais ou menos nisso. Aves voam. Dá um exemplo. Uma andorinha é uma ave. Logo, a andorinha voa. Esse sistema de lógica foi criado com ele, foi criado pelo Aristóteles, né, para que se pudesse estudar essa realidade aí que ele está falando. Tranquilo enquanto a isso? Bom, seguimos em frente aí em relação aos nossos estudos. Olha só. Ele vai classificar, Aristóteles como eu te falei, ele é muito organizado, então ele classifica todas as coisas para ficar fácil o estudo e o uso da razão. Acompanhe na sua tela outra classificação que ele faz. Ele divide as coisas em substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, estado, hábito, ação e paixão. Nossa, professor, volta aqui. Nossa, professor, estou ficando confuso com Aristóteles. Sim, é muito conceitual. Então anota essas coisas aí, porque elas são primordiais para você memorizar e se dar bem na prova. Existe um outro conceito que eu preciso te falar também dele, que faz parte dessa centralidade da sua filosofia, que é a ideia de ato e potência. Então, olha só comigo aqui. Vou colocar aí na sua tela aqui o que significa ato e potência para ele. Até agora, Aristóteles definiu causa material dos seres e a causa formal deles. Ainda falta definir a causa eficiente, como a forma se imprime na matéria, e a causa final, para que serve cada coisa que existe. Sabe-se que a forma muda com o tempo, ou seja, se transforma. A semente vira árvore, a árvore vira madeira, a madeira vira casa, o botão vira flor, a noite vira dia. Ou seja, tudo está em constante movimento. E segundo Aristóteles, os seres compostos de matéria e forma estão sujeitos a esse ciclo de constante mudanças, que podem ser de dois tipos. Uma mudança radical, quando a matéria perde a forma ou recebe outra diferente, e uma mudança de desenvolvimento, quando ocorre um desdobramento da forma contida na matéria. Exemplo, uma semente que vira árvore, um embrião que vira uma pessoa. Vem aqui comigo então, olha só. Para isso, ele vai dividir as coisas em ato e potência. Vou te dar um exemplo aqui, o ato. O ato de uma árvore é uma semente, ou seja, que é quando ela está ali. E a potência da semente é se transformar em uma árvore. Guarda esse exemplo. O ato de uma árvore é a semente, que é a causa inicial ali. Quando ela muda e se transforma, ela se transforma na potência em que ela pode se desenvolver. Ou seja, eu vou te explicar bem melhor. A potência de um ato, ele é aquilo que a causa inicial pode vir a ser. Ou seja, a potência da semente é se transformar em uma árvore. E a potência o ato da árvore é ser uma semente. Tranquilo isso daí? Guarda isso daí bem na sua cabeça. Bom, eu já te falei sobre essa questão. Olha aqui, tem um exemplo bem bacana aqui para você não esquecer disso. Acompanha na sua tela aí, ó. Então, eu tenho uma forma definida pelo escultor. Primeiro a gente tem a matéria, né? Que junto com a forma definida pelo escultor, acaba gerando a substância. Então, olha só que para Aristóteles tudo está relacionado à questão lógica da coisa. Tranquilo, então? Olha só, para a gente continuar esse conteúdo, eu vou entrar aqui com você
em outros aspectos da filosofia dele. Acompanhe na sua tela que eu vou colocar aí mais um exemplo para você guardar bem essa questão de ato e potência. Ó. Semente. Em ato é a própria semente. Em potência, a semente poderá vir a ser uma árvore. Olha, se a gente analisasse pela perspectiva da árvore, vem aqui comigo então. Se a gente analisar pela perspectiva da árvore, então em ato é a própria árvore. Em potência, a árvore poderá vir a ser mesa, cadeira e casa. Ou seja, a potência é o estágio final daquilo que um ato pode vir a ser. Eu sei que é confuso, mas guarda isso aí na sua cabeça. Tá te dando um nó, né? Volta esse vídeo, vai vendo tranquilamente, tá? Bom, agora eu preciso falar sobre a questão ética. Aristóteles, ele finaliza, né, a parte da sua filosofia quando ele escreve um livro chamado Ética Nicômaco. Nesse livro ele vai falar sobre as especificidades da ética. E ele vai falar que o ser humano é um ser político por natureza, é um animal político. E por conta disso, ele estabelece relações por conta da sua finalidade. Pô, professor, agora você está complicando. Como assim que ser humano, humanidade tem finalidade? Tem sim. Para Aristóteles, tudo aquilo que as pessoas fazem visa uma única coisa, que é a felicidade. Ou seja, quando a gente pensa em política e que eu tenho que gerar felicidade para várias pessoas diferentes, a principal potência, então, da política é o bem comum. Porque quando eu tenho bem comum na política, eu acabo gerando felicidade para as pessoas. Por conta disso também, em questão de ética, Aristóteles acaba falando das amizades. Ele fala que é impossível uma pessoa se tornar amiga da outra, tá? Se não tiver interesses em comuns. Porque se não há interesses em comuns, não há essa busca pela felicidade. E como para Aristóteles tudo que as pessoas fazem visa a felicidade, para que exista uma amizade entre pessoas diferentes, elas precisam ter algo em comum. Ou seja, a política se baseia em interesses em comuns também. Tranquilo? Bom, esse é um dos aspectos da ética. O livro sobre ética existe em mais de 10 volumes quando ele escreve. Mas você não vai precisar ler todos eles agora, porque você está prestando atenção nessa aula. Bom, eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre Aristóteles. E para você guardar melhor esses conteúdos, eu vou te passar algumas atividades, tá? Você pode realizar as atividades da página 71 e 72. Eu agradeço a sua atenção até agora, espero que você tenha ficado comigo até esse momento do vídeo. Bom, eu sou o professor Fernando, até a próxima.